amores, aqui estou eu de volta para mais um videozinho para vocês. E como eu disse no vídeo anterior, onde eu me apresentei, eu quero dar muitas dicas de maquiagem para vocês, ensinar alguns tutoriais, mostrar alguns produtinhos. Então hoje eu achei legal iniciar mostrando o kit de pincéis assim básico que todo mundo deve ter para fazer uma boa maquiagem, porque pincéis fazem muita diferença na maquiagem. Então assim, eu sei que muitas de vocês têm dúvida para que serve cada pincel, qual a função de cada um, qual pincel comprar, se deve investir ou não em pincéis. E assim, hoje eu vim falar sobre isso, tá? Então, dando uma explicação assim básica, eu vou dizer para vocês assim, que uma maquiagem bonita, bem feita, ter pincéis é muito importante, porque o trabalho que eles fazem, a questão de esfumar bem as sombras nos olhos, fazer uma pele bem preparada. Então, os pincéis fazem muita diferença nesse quesito, tá? A gente usa também muito, né, às vezes passar uma sombra com o dedinho, aplicar a base com os dedos, fica legal também, tá? Só que o pincel, ele tem suas funções, então ele ajuda para que esse trabalho seja mais fácil. Então assim, hoje eu vou mostrar para vocês cada pincel, falar o kit básico para cada uma, tá? Eu tenho muitos pincéis, mas é porque eu trabalho com maquiagem, né? Eu sou maquiadora, então eu tenho muita coisa. Não necessariamente vocês têm que ter também esse tanto de pincéis, mas o básico, um para cada função, eu acho legal, tá? Então vamos lá começar? Eu vou começar a falar dos pincéis para aplicar o corretivo, para passar o corretivo. A gente tem vários tipos. Eu tenho esse daqui, que é um pincel, tá vendo? Ó? Ele é pontudinho, ele tem essa pontinha aqui, ó, e ele é bem fofinho, bem gordinho, a pontinha dele, tá? Que é um pincel, essa pontinha aqui é ótima para vir aqui bem nos cantinhos, ao redor do nariz, do lábio, aqui embaixo nos olhos, tá? Então ele alcança bem os cantinhos e ele é bem fofinho e tem essas cerdas, que são umas cerdas mais densas, então que dá um polimento, espalha bem, deixa bem aplicado o corretivo. Então esse aqui é um tipo, tá, de pincel para aplicar corretivo. Esse meu aqui, ele é da Sigma, tá, que é uma marca americana muito boa de pincéis, que tem os pincéis assim com qualidade, tipo os pincéis da MAC, com um preço melhor. Não são pincéis muito baratos, mas eu acho que vale a pena investir e é uma marca muito boa. Depois eu vou deixar aqui no box de informações o site direitinho para vocês pesquisarem, olharem os preços, tá? Então esse foi um pincel para corretivo. Outro tipo de pincel para corretivo que vocês podem usar, que é o mais tradicional, é esse aqui, que a gente chama assim de língua de gato, tá vendo? Ele é fininho, tá? Então, com essas cerdinhas assim, mais naturais. Esse também é da Sigma, tá joia? Então, ele é assim, ó, as cerdas dele, tá? Esse aqui é mais tradicional, mais fácil de vocês acharem. Ok. Agora, vou para um pincel assim que eu acho muito importante, que é o pincel para aplicar a base. Que uma pele bem feita é outra coisa, né, gente? É como se fosse assim, a gente faz a tela da pintura. Então, a preparação da pele é muito importante. Então, a gente tem o primeiro aqui, que é esse aqui, tá? Que é muito conhecido, todo mundo já tá usando desse pincel, que é o que a gente chama de flat kabuki. Ele tem essas cerdas assim, ó, retinhas, tá? Aqui em cima, ele é bem retinho, tá vendo, ó? Ele é bem retinho, tá? Então, e ele é bem denso, tem muita cerda, tá? Então, o que que acontece? Na hora que você vai aplicar a base no seu rosto, ele já vai fazendo aquele polimento na pele, então deixando aquela pele bem natural, para não ficar aquele aspecto de que você tacou base, que tá com a pele pesada, cheia de produto. Ele vai fazendo aquele polimento, deixando a pele absorver bem o produto, ficando bem lisinha, bem bonita. Tá? Então é um pincel que a gente chama de Flat Top Kabuki. Esse meu também é da Sigma, tá? Vocês podem ver assim que eu tenho bastante pincel da Sigma porque realmente vale a pena.
são pincéis muito bons e esse daqui em especial é o meu favorito, tá? Não troca esse aqui por nada. Desse tipo, uma versão mais baratinha e brasileira, a gente tem esse daqui, ó, bem parecido e muito bom também, tá? Esse aqui, que é da marca Macrylan. E esse aqui é bom porque ele é 2 em 1. Ele já vem com esse lado aqui, que também serve para aplicar a base, que é a língua de gato também, só que maior. Que é o mais conhecido também, que antigamente os maquiadores usavam mais essa língua de gato para aplicar a base. Ela também é muito boa, só que como ela tem esse formato assim, à medida que você vai passando a base, ela vai deixando umas linhazinhas, umas marquinhas. Então, depois você tem que vir, ou se você não tiver esse tipo de pincel aqui que é fofinho, que tem esse topo retinho, você tem que vir com a mão e espalhar, para não ficar aquela linha marcada. Então, esse aqui da Macrylan, que é uma marca nacional, ele é bom por causa disso, porque você pode aplicar a base, né, com a língua de gato, se você achar mais fácil, e depois vim fazendo polimento, movimentos circulatórios com esse lado aqui que é retinho, entenderam? Então assim, esse aqui é uma opção muito boa, vou falar muito com vocês esses pincéis também da Macrylan, que eles são muito bons, são baratos, eles não ficam soltando as cerdas são bem naturais, muito macios, então vale a pena também. Esse meu aqui, eu comprei nessas lojinhas de acessórios, de bijuterias, e tem algumas que vocês encontram esses pincéis, mas tem um site também que eu vou indicar, vou colocar aqui no box de informações para vocês terem acesso, tá? Então, esse aqui é outra opção para base. Depois da base vem o pó, né? Que é aquela hora que a gente vai secar, deixar aquela base que é cremosa, que a gente aplicou, pra gente assentar e deixar aquela pele matificada, sequinha, sem aquele brilho de oleosidade. Então é a hora do pó. Para aplicar pó, não tem jeito, né, gente? São esses pincéis mesmo, bem fofinhos, bem gordinhos, macios, tá? É o ideal para aplicar pó, porque deixa bem natural, não pesa, não carrega a pele, porque às vezes a gente compra os pós e vem aquelas esponjinhas. Porém, as esponjinhas elas pegam muito pó, então à medida que você vai aplicando na pele, fica aquele aspecto seco demais, pesado demais, com aquela sensação de massa corrida na pele, entenderam? Então assim, esses pincéis fofinhos de pó são ideais e a gente encontra de várias marcas, tem da Natura muito bom, esse meu aqui ó, que é da Eudora, que é uma marca nacional também, muito boa, ele é bem fofinho, tem da Sigma, tem de várias marcas, Boticário, então esse tipo de pincel é super fácil de encontrar e acredito que a maioria de vocês já devem ter e é do kit básico, tá bom? Então esse é o de pó. Depois do pó, vamos aplicar o blush. Para o pincelzinho de blush, nós temos esses pincelzinhos aqui, tá? Esse meu aqui, tá vendo? Ele tem esse formato assim, ó, um corte na diagonal, tá? Ele é bem fofinho também, as cerdas bem fofinhas, tá? E por ele ter esse cortezinho na diagonal, ele ajuda a fazer esse formatinho aqui, onde a gente passa o blush, tá? Aqui nas maçãs. Então ele ajuda bastante na aplicação. Também é bem comum, esse também é da Macrylan, tá? A marca que eu falei pra vocês, nacional, tipo, tem pincéis muito bons. E esses pincéis da Macrylan, gente, eles são muito baratinhos. Esse meu aqui de blush deve ter custado em torno de uns R$10. E vale muito a pena, é muito fofinho, muito gostoso, um toque assim super leve na pele. Vocês podem também achar pincel de blush parecido com o de pó, porém menorzinho, mais arredondadinho, não tendo o corte diagonal, né, assim arredondadinho, só que menor do que o de pó. Então pode ser também, tá? Mas esse no corte diagonal, ele é bom porque ajuda nesse formato assim do rosto pra gente passar o blush. Ok, aí de pele é isso. Além desses de pele, a gente tem também esses que são chamados pincéis Duo Fiber. O que são esses pincéis Duo Fiber? Ele tem cerdas naturais, tá? E aqui em cima cerdas sintéticas. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo?
ele é constituído de dois tipos de cerdas, sintéticas e naturais, ok? Esse meu é o 188 da MAC, tá? Esse pincel, então, ele é bem versátil, porque você pode aplicar base com ele, aplicar pó, blush, iluminador, tá? Então, várias coisas que ele serve. O bronzer também, tá joia? Então, serve para muita coisa esse pincel, bem versátil. É um pincel bom de ter também. Vocês podem ter, por exemplo, ele no lugar, já fazendo às vezes do pincel de base, de pó, de blush, tá? Que ele serve. É um pincel muito bom, vale muito a pena comprar, tá? Aí, esses basicamente são os de pele. Agora eu vou passar para os de olhos, tá? Primeira coisa, um pincel básico de aplicar sombra, que é ele assim, que vai depositar a sombra no olho. Tem os de esponjinha, que antigamente eram os mais usados, todo mundo tem, vem todo estojinho, toda a paletinha de sombra, vem um pincelzinho de esponjinha para aplicar a sombra, pode ser usado, é muito bom, tá? E temos esse também, que é um pincelzinho assim, ó, ele parece um pouquinho aquele língua de gato, porém ele é menorzinho, ele é bem fofinho aqui, bem densozinho, tá? Tá vendo a pontinha dele como que é? Ok? Então é um pincelzinho assim. Esse aqui também é da Sigma, tá? Então esse pincel, ele serve para você pegar a sombra, aplicar a sombra na pálpebra, tá? E fazendo os detalhes. Eu quero uma sombra mais clarinha aqui nesse cantinho, aí com o outro lado do pincel, vou aplicar uma sombra mais escurinha no canto externo. Então você vai aplicando a sombra. Então é esse daqui. Depois a gente vem com os pincéis para esfumar, para mesclar sombras, para espalhar, que são esses pincéis bem fofinhos assim, ó. Tá? Ele bem fofinho, bem macio, de cerdas naturais. Esse também é da Sigma. Tá? Então ele vai mesclar, vai espalhar as sombras. Então a gente tem esse é maior, tá? Então assim, para quem tem a pálpebra muito pequenininha, o olho pequenininho, talvez ele seja um pouquinho grande. Mas aí a gente tem os menorzinhos do mesmo formato, do mesmo tipo, com variações de tamanho. Esse, por exemplo, aqui, ó, ele é menorzinho, bem fofinho também, redondinho, gordinho, tá? Então, assim, esse daqui é um pincelzinho super baratinho, da Avon, e ele é ótimo, excelente, eu tenho ele já há bastante tempo, e ele não estragou, não deteriorou as cerdas, uso sempre, tá sempre comigo, um pincelzinho muito bom para esfumar e básico, e o tamanho dele acredito que dê para todos os tipos assim de formato de olhos, tá? Então mais um para esfumar. Aí nós temos também alguns pincelzinhos que são para detalhes, tá? Que são esses pincelzinhos aqui, eles parecem uma pontinha de um lápis, estão vendo? Ele é bem fininho aqui a pontinha dele, tá? Bem fininho. Porque ele vai servir assim, para você marcar um cantinho, fazer um puxadinho assim, puxadinho de gatinho, passar um pouquinho de sombra assim na pálpebra inferior, para fazer aqui o cantinho do olho. Então são para detalhes. Então aqui a gente chama de pincel lápis. Esse meu também é da Sigma, tá? Tem um pincel assim para detalhe. Aí tem ele assim. Tem ele com a pontinha bem fininha também. Esse aqui é do Boticário, muito bom, tá? Ele é assim, ó, bem fininho, para fazer os detalhezinhos, ok? Então esses são para detalhes. Depois vem o que a gente chama de pincéis chanfrados, que são esses pincéis que tem esse corte assim na diagonal, tá vendo? Ó? Então eles são bem fininhos, tá? Eles têm assim, essa cerda bem juntinha, bem fininha e nesse corte chanfradinho na diagonal. Ele serve para quê? Para fazer o delineado nos olhos. Então, para você fazer esse traço fininho, rente aos cílios, bem pretinho, ou para corrigir alguma falhazinha da sobrancelha, aplicando sombra. Então, são esses pincéisinhos bem fininhos para fazer mesmo o traço do delineado. Então, esses são os de olhos, o básico.
Então, repetindo, a gente precisa de um pincel, basicamente um pincel para base, um pincel de pó, um pincel de blush, né? E os pincéis de olhos, um para aplicar a sombra, um para esfumar, tá? Um de detalhe, para fazer um detalhezinho, e um chanfradinho, tá? Então esse aqui, o básico assim para olhos, tá, gente? Esse é o básico. Tem outras coisas que depois eu vou falar para vocês, mas esse aqui é o básico. Então esse aqui que eu indico para os olhos. Tendo esses pincéis básicos, que é super fácil de encontrar, em marcas nacionais, não precisa ser importado, marcas nacionais muito boas, vocês já vão conseguir fazer uma maquiagem muito bonita, bem aplicada, tá? Então fica a dica para vocês. Tem também os kits que vocês podem adquirir na internet, vendo, que são esses kitzinhos que vem nesses estojinhos assim, tá vendo? Esse aqui meu, ó, bem antiguinho, foi meu marido até que me deu de presente, foi um dos meus primeiros kitzinhos de pincéis, assim. Então vocês compram, eles já vêm, né, vários, aqui esse aqui meu já tá bem mesclado, tem vários pincéis que eu trabalho com eles, mas assim, eles já vêm um kitzinho pronto com pincéis para a face e para os olhos. Então vale muito a pena também comprar, vocês acham em sites, eu vou deixar aqui no box alguns sites para vocês encontrarem. E aí vocês podem já comprar e investir num kit assim, pronto, já tem todos os pincéis, vocês vão viajar, já levam um kitzinho com vocês, eu acho que vale muito a pena. E assim, não adiantava nada eu vir aqui ensinar, fazer tutoriais de maquiagem sem antes fazer esses passo a passo do que vocês precisam, do que eu acho importante vocês terem, tá bom? Então espero que vocês gostem, que tenha explicado bem o que eu acho ideal dos pincéis, tá bom? E fiquem ligados, continuem assistindo, acessando o canal no YouTube e o blog bycacqueiroz.com.br. Se inscrevam aqui no meu canal e fiquem ligadinhos porque vem mais diquinha aí pra vocês, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!